Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Família? Aqui é a tia Adeliana de novo. Hoje vai ser eu que vou dar a aulinha e quero convidar vocês a ouvir a história de hoje, que é Elias e os profetas de Baal, que é a continuação da historinha da tia Isabela da semana passada. Essa história está baseada no texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 até o capítulo 19, versículo 18. Então, esse pedaço todinho é o nosso texto base de hoje. E a gente tem como base também o versículo: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Está em Mateus 22, 37. Então, vamos fechar nossos olhinhos. E hoje também, né, temos aqui a participação do tio Marcelo e do Nicolas novamente. Estão os dois aqui. Ei, tudo bom? Para acompanhar a nossa aulinha. Então, para a gente começar a aulinha de hoje, a gente vai fechar os olhinhos para fazer a nossa oração. Tá bom? Vamos lá? Obrigada, Senhor, por mais esse momento de aprender sobre sua palavra. Obrigada também pela proteção que nos tem dado esses dias com essa pandemia. Peço que continue nos protegendo e abençoando. Amém. Amém. Eu queria convidar vocês agora, com a sua família. Algumas crianças já sabem dessa brincadeira que eu sempre faço lá na escolinha no domingo de manhã. A gente monta uma bandinha assim, sabe? Com as coisinhas que tem na sala, com um tamborzinho feito com pote de massinha, com um pratinho feito com pecinhas. A gente pega o que tiver lá para fazer microfone, para fazer barulho, fingir que é violão. Então eu convido vocês, crianças, a chamar o pessoal da família e formar a sua banda. Que aqui em casa a gente vai formar nosso trio, né? A gente tem aqui, ó, o tio Marcelo vai tocar o pandeirinho, o Nicolas vai tocar o violão. E a tia Adeliana vai ser a mega cantora com esse mega microfone. Ó, super afinados os cantores aqui. Deixa eu ver que um ângulo legal aqui, ó. Nós vamos cantar a música É Bom, É Muito Bom. Vamos lá? 1, 2, 3 e... É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Aê! Canta aí com o papai, com a mamãe, todo mundo forma a sua banda, tá bom? Depois conta pra tia como é que foi. Então, vamos à nossa historinha? É muito bom, né, gente, ter Jesus no coração. Vamos lá, historinha? A tia só vai recordar um pouquinho a historinha da semana passada da tia Isabela. E também eu queria perguntar pra vocês já ouviram falar de algum Deus falso? Algum Deus que adoram estátuas, essas coisas que não é o Deus verdadeiro, não é o Deus que a gente aprendeu? Vocês já ouviram falar? Então, lembra da história que a tia Isabela contou? Ela contou do profeta Elias e o rei Acabe. O rei Acabe era um rei muito mau e ele casou com Jezabel. E a Jezabel, ela adorava um deus chamado Deus Baal. Então, Deus Baal, ó, a tia procurou saber como é que ele era, ó. Essa imagem aqui, tá vendo? Parece um touro, olha a cara de mal que ele tinha, ó. Então, a Jezabel fez com que o rei Acabe parasse de adorar o Deus verdadeiro e adorasse esse Deus Baal. Inclusive, ele fez até essa estátua aqui dele para que o povo pudesse adorar ele também, entendeu? Então, as pessoas subiam com sacrifícios para ele, ó, até criancinha eles davam sacrifício. Então, esse aqui é o Deus falso da nossa história de hoje, Deus Baal. Então, Deus ficou muito triste com essa história, com essa adoração para esse Deus falso. Então ele fez com que parasse de chover para aquela região onde que o rei Acabe governava, né? Então ele fez parar de chover. Com parar de chover, ficou sem o quê? Sem água e, consequentemente, sem comida, porque foi secando o rio, secou as plantações e não teve mais o que comer. Então, a partir daí começa a nossa história de hoje. A nossa história de hoje
começa assim: passaram-se 3 anos desse castigo, né, que Deus não fez mais chover. E Deus olhou assim e falou assim: nossa, já está na hora de parar com isso, porque as pessoas já estão passando fome. E enviou o profeta Elias. O profeta Elias era o último dos profetas que acreditavam no Deus verdadeiro, porque todos os outros tinham sido mortos a mando da rainha Jezabel. Então ele estava um pouco receoso, mas ele foi, porque Deus mandou ele ir, então ele confiou em Deus. Chegando lá, o profeta Elias, chegando lá, foi falar com o rei Acabe. E o rei Acabe ficou muito furioso ao ver Elias, porque ele achava que era culpa do Elias, aquela seca que estava acontecendo ali na região deles, entendeu? E Elias rebateu, falou assim: não, o culpado disso tudo é o Senhor, que parou de acreditar no Deus verdadeiro e foi adorar um Deus falso. E Elias queria mostrar para o povo que quem era o rei verdadeiro. Então ele foi lá no meio do povo e convidou, e foi falar para o povo: vamos subir ao monte, ao topo do Monte Carmelo. Ele convidou o povo e os profetas de Baal para subir para ver quem era o Deus verdadeiro. Então as pessoas foram lá nesse Monte Carmelo. Chegando lá, Elias falou bem assim: vocês precisam decidir quem é o Deus de vocês, quem é o Deus verdadeiro. Não tem como ficar adorando dois deuses ao mesmo tempo. Aí as pessoas ficam assim: mas como? Aí eles ficaram tudo parados sem saber o que responder. Aí o profeta Elias falou assim: vou fazer um desafio para vocês. Aí eles ficaram pensando: vocês vão chegar, eu vou preparar um altar de pedras e vocês, profetas de Baal, também vão preparar o seu altar de pedra. Nesse altar, vocês vão colocar lenha e vão colocar um novilho como sacrifício em cima dessa lenha. Só que vocês não vão acender o fogo. Quem vai acender o fogo vai ser o Deus verdadeiro. O Deus que for verdadeiro que vai conseguir acender esse fogo. Aí eles ficaram assim: então tá, né? Todo mundo acreditava no seu Deus. Cada um tinha a convicção que seu Deus era o verdadeiro. Elias, convicção que o nosso Deus, que a gente confia também, é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal achavam que esse Deus aqui era o Deus verdadeiro, que para eles era o Deus da fertilidade, da prosperidade, o Deus da água, do trovão. Para eles tudo que era feito era através desse Deus. Então eles também achavam que isso seria possível. Então eles foram lá, prepararam o seu altarzinho de pedras, colocaram a sua lenha no altarzinho de pedra. Vamos lá, eles foram arrumando sua lenhazinha, colocaram o seu novilho aqui, peraí. E o novilho, aqui ó, esse aqui é um novilho. O que é um novilho? É um animal novo, aqui é um boizinho, tá vendo? Não é um boi adulto, não, é um boi mais novinho. Aí pediram para colocar o boi em sacrifício. E eles tinham que fazer a oração e pedir que o seu Deus verdadeiro colocasse fogo. Eles não podiam pegar e colocar fogo eles mesmos, não. Eles tinham que orar pro Deus verdadeiro deles, o Deus que eles acreditavam ser verdadeiro, para poder acender esse fogo. Então, os profetas de Baal começaram o ritual deles. Eles começaram a dançar, a gritar. Olha que monte que tinha nessa época, hein? Começaram a gritar, a dançar, a bater palma, a orar. E nada aconteceu. E o povo aqui, ó, só olhando. Aí o profeta Elias chegou e falou bem assim: ah, mas esse Deus de vocês, será que ele não tá dormindo, não? Que ele não tá escutando? O profeta Elias lá falando, né? Será que ele não foi resolver alguma coisa mais importante que isso? Aí eles ficaram com muita raiva, começaram a gritar mais alto, a cantar mais alto, a orar mais alto, até se machucaram em sacrifício, mas nada aconteceu. Então, as pessoas ficaram todas olhando e em silêncio, porque não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque eles acreditariam que poderia o Deus Baal mandar, já que ele já era Deus do trovão, da chuva, né? Que eles acreditavam ser. Então, foi a vez do profeta Elias. O profeta Elias foi lá, ajoelhou-se perante o altar e começou a fazer a sua oração. Ele arrumou o altar tudo certinho, igualzinho, ó, de pedras.
madeira, lenha, né? E o novilho. Só que ele falou para fazer uma coisa a mais. Ele pediu que viesse, ele cavou em volta dessa pedra tipo uma vala, formando tipo um riozinho para jogar água. Então, ele pediu que alguém trouxesse muitos baldes de água e jogasse em cima das pedras, em cima do novilho, da lenha, molhar a lenha, molhou, encharcou tudo até a terra e em volta fez tipo um riozinho, um laguinho de água. Então, ele ajoelhou e começou a orar. Ele orou com muita fé, não igual as pessoas desesperadas gritando, ele orou com muita fé. E mansamente e de repente desceu do céu, adivinha o que desceu do céu? O fogo que tanto eles queriam. E esse fogo de repente se alastrou na fogueira, queimando tudo, queimou o novilho, a lenha, as pedras, secou a terra, secou a água. Lembra? Estava tudo encharcado, mas Deus foi lá e mandou o fogo. Ele falou assim em oração: Deus, mande esse fogo para provar que o Senhor é o Deus verdadeiro. E o fogo chegou. E as pessoas ficaram maravilhadas. Falaram assim: nossa, o Senhor é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus verdadeiro. Então eles ficaram convencidos que o Senhor era o Deus verdadeiro e voltaram para casa. Mas Elias e seu ajudante subiram até o alto do Monte Carmelo. Elias se ajoelhou de cabeça baixa e orando e ouvindo a Deus. 7 vezes Elias mandou que seu ajudante olhasse para o mar, né, em direção ao mar. E na 7ª vez, ele viu vindo, sabe o que ele viu vindo do mar em direção ao monte? Uma nuvenzinha. Quando ela foi chegando, ela foi ficando bem grande, bem carregada. E de repente, olha o que aconteceu. Choveu. Porque eles estavam precisando disso, da chuva, né? Então, Elias provou que o nosso Senhor é o Deus verdadeiro, não Baal. Então, as pessoas acreditaram nisso e Deus cumpriu a promessa de mandar a chuva. E depois desses acontecimentos, a rainha Jezabel, ela ficou feliz, será? Ela ficou muito enfurecida e ameaçadora. Perseguiu ainda mais o Elias. Lembra que ele era o único que tinha sobrevivido? Desiludido e cansado, ele pediu que sua vida acabasse. O Senhor, no entanto, fortaleceu mais uma vez e prometeu uma impiedosa destruição daqueles que persistiam em adorar Deus Baal. Porque naquele acontecimento naquele episódio que eles fizeram ali, do altar, naquele momento, Elias ordenou que os profetas de Baal fossem presos e mortos. Então também aqui, o Senhor, no entanto, fortaleceu mais uma vez e prometeu uma piedosa destruição daqueles que persistiram em adorar o Deus Baal. Então, quem adorar o Deus Baal, eles iam ter uma destruição impiedosa de Deus, né? Mas garantiu que deixaria 7.000 pessoas vivas em Israel, que não tinham adorado e nem tinham beijado a imagem de Baal. Que coisa boa, né? Teve muita gente que não acreditou nesse Deus, ainda bem, né? O que a gente pode tirar da história de hoje? Que não podemos servir a 2 deuses numa única vez, né? Então, a gente tem que colocar sempre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo em primeiro lugar nas nossas vidas. Não podemos deixar que as coisas do mundo, como dinheiro e a diversão, nos afastem de Deus. Não é que a gente não pode se divertir, não pode ter dinheiro. Claro que podemos, mas a gente não pode deixar que isso fique mais importante que Deus na nossa vida. Em Deus a gente encontra o que é mais importante para nós, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. E Ele quer que confiemos nele acima de todas as coisas e prometeu nos ouvir e atender em nossas necessidades. Lembra na primeira aulinha que a tia deu? Que se Deus prometeu, Ele cumpre? Então, tá aí mais uma prova que Deus promete, Ele cumpre, né? Até aqui termina a nossa historinha. Espero que vocês tenham entendido essa história. Aliás, hoje seria um final de semana, que nesse momento, no final da história, a gente subiria pro altar, para a igreja, né? Para fazer a nossa singela homenagem que a gente faz todo ano para nossas mamães. Só que devido à pandemia, a gente não pode estar saindo de casa, não podemos nos encontrar. Então,
o ano que vem a gente promete fazer uma homenagem muito linda pra vocês, mamães. Mas vocês não vão ficar sem não, homenagem, tá? Eu convido a vocês, mamãe, a assistirem o culto, que vocês serão homenageadas de uma forma singela, mas foi feita de coração por todos, tá bom? E agora eu quero convidar vocês a fazer a oração da bênção. Vamos fechar os olhinhos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante seu rosto e nos dê a paz. Amém. E espero que vocês tenham entendido a história, né? E eu queria também falar para vocês ficarem em casa, tomarem muito cuidado. Pode ir lá, amigo. Tomar muito cuidado, né? Só saírem de casa em extrema necessidade. E se forem sair de casa aqui, ó, vem. Fazer o que, Nicolas? Usar máscara. Usem a máscara, tá? Não deixem de sair de casa sem a máscara. A máscara protege. E também o álcool em gel também, né? E o álcool em gel também, ó. Lavar bem as mãos quando chegar em casa, tá bom? Se protejam, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima.